A libertação de Daniel da cova dos leões está entre as histórias mais amadas da palavra de Deus. A integridade e a lealdade de Daniel levaram o rei a fazer planos para designá-lo como supervisor-chefe de todo o reino, o que causou zelo entre seus colegas. Então eles elaboraram um plano para se livrar dele. Mas assim como aconteceu no capítulo 3, Deus estava com Daniel e o vindicou diante de seus inimigos e do rei. Esse será o tema da lição dessa semana. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 7 e estamos estudando o livro de Daniel. E esta lição tem como título Da Cova dos Leões à Cova dos Anjos. Estudaremos o capítulo 6 do livro de Daniel e veremos duas questões no esboço da lição dessa semana. Vocês podem nos acompanhar e copiar todo este esboço. Em primeiro lugar, a conspiração e acusação. E em segundo lugar, fidelidade e vindicação. Conspiração e acusação. Vamos ao primeiro assunto. O rei Dario havia estabelecido uma organização administrativa governada por sátrapas e supervisionada por 3 presidentes, um dos quais era Daniel. E a estrutura administrativa que foi estabelecida pretendia cuidar dos interesses do rei, como diz Daniel 6:2, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Isso sugere que a corrupção já era uma preocupação naqueles tempos. O problema começa quando o rei planeja colocar Daniel sobre eles. E então os inimigos de Daniel decidiram conspirar para derrubá-lo e para isso colocaram sua vida sobre uma lupa. Duas observações merecem destaque nessa primeira parte. Em primeiro lugar, os inimigos de Daniel reconheceram que não havia falhas nele e tampouco em seu serviço ao rei, segundo Daniel 6:4. Em segundo lugar, os inimigos de Daniel perceberam que ele era leal a Deus e a sua lei também, como diz o verso 5 do capítulo 6. Isso indica que Daniel era conhecido por sua lealdade a Deus e por viver sua fé. Realmente um maravilhoso testemunho. Quanto às opções foram realmente concluídas e eles não conseguiram provar nada, eles planejaram então enfrentar a lei do Estado contra a lei de Deus. E este plano malicioso foi apresentado ao rei em Daniel 6:6-9. Eles disseram: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, excepto a ti, o rei seja atirado na cova dos leões. Então, o rei aceitou o pedido e emitiu o decreto por escrito, como está no verso 6 até o verso 9. O pensamento de ser jogado em uma cova com leões famintos seria um impedimento para qualquer infrator da lei. E para piorar as coisas, o decreto não podia ser alterado. Naquela época, Daniel tinha cerca de 80 anos. E Daniel 6:3 diz que havia grandes qualidades em Daniel. E a maior qualidade, sem dúvida, foi que ele foi temente de Deus e fiel a Deus. O segundo assunto da lição dessa semana é a fidelidade e a vindicação. Quando Daniel conheceu o decreto, tinha 3 opções. Ele poderia ter suspendido suas orações por um mês. Em segundo lugar, talvez ele poderia ter orado em segredo em outra sala, talvez. Ou a terceira opção seria, sobre circunstâncias angustiantes, continuar sua prática diária de louvor, oração e súplicas de forma aberta. E a narrativa bíblica registra o conteúdo da oração de Daniel e o texto oferece alguns detalhes interessantes. Um primeiro detalhe é que Daniel se ajoelhou no chão em oração, uma posição que mostra reverência, respeito por Deus.
E um segundo assunto na oração de Daniel era que era de natureza intercessora pelos pecados nacionais de seu povo, no momento em que o exílio estava prestes a terminar e o repatriamento estava à vista. Seu compromisso com Deus estava acima da proteção de sua própria vida. Um grande exemplo. Assim que os conspiradores viram que Daniel ofereceu suas orações públicas, eles correram para ir ao rei com as notícias traiçoeiras. Na acusação, eles omitiram mencionar que Daniel era um dos 3 presidentes e, em vez disso, eles se referiram a ele como Daniel, um dos exiliados de Judá, como está no verso número 13. Dario não teve escolha, senão entregar a Daniel para ser jogado na cova dos leões. Porém, antes de enviá-lo, o rei expressou a sua esperança de que o Deus de Daniel o salvasse. E depois de uma noite sem dormir, como diz a Bíblia, o rei foi à procura de Daniel com a esperança de encontrá-lo vivo e o chamou e disse: Daniel, servo de Deus vivo. Que lindo reconhecimento, né? Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Assim está no verso número 20. E a libertação de Daniel foi um acto de justificação judicial. E Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Que declaração de Daniel! E então o rei ordenou que os conspiradores fossem jogados na cova dos leões famintos. Dessa forma, a narrativa, que começou com um decreto que obrigava todos a adorar apenas o rei, finalmente termina com um decreto do mesmo rei que ordena que todas as nações adorem o Deus de Daniel. E um assunto muito interessante, que assim como aconteceu no capítulo 3 e agora no capítulo 6, a macronarrativa termina com a destruição do mal e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Amém. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Aprendemos que Deus é sempre digno de adoração e obediência, não importa o custo. E quando surgirem circunstâncias que provam nossa lealdade, podemos confiar que Deus nos ajudará a tomar a decisão certa. Que naquele dia possamos ser encontrados fiéis e sem mancha pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que são confrontados com os perigos e contra as leis contra Ti. Que possamos ser fiéis e o Senhor nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Estamos nos 10 dias de oração e que esses 10 dias possam nos ajudar a refletir para estar cada vez mais perto de Deus. E o sábado próximo nós estaremos então tendo um dia de reencontro, convidando nossos amigos a estar conosco. Participe também desse momento. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.